Celebramos hoje o 20º aniversário do ataque terrorista mais devastador da história americana. Somos lembrados por essa tragédia todos os dias. 4 aviões sequestrados. 2 arranha-céus implodidos, o assento do exército mais eficaz na Terra explodindo em chamas. Quase 3.000 pessoas morreram naquele dia, pessoas desesperadas pulando dos andares em chamas. 20 anos depois não esquecemos uma das maiores tragédias da história. Hoje iremos contar 10 histórias de pessoas que sobreviveram ao ataque de 11 de setembro de 2001. Di Francesco, o primeiro a descer, o último a sair. Das 2 colisões que ocorreram, a Torre Sul foi a mais impressionante. Nunca uma construção tão gigantesca entrou em colapso dessa forma, de modo que eles teriam muito tempo extra para escapar dos 56 minutos entre o impacto e a implosão. Ao se aproximar do nível do solo da Torre Sul, Di Francesco percebeu que o pior havia passado naquele momento. Menos de 1 hora antes, o executivo da Eurobrokers estava em seu escritório no 84º andar, quando o voo 175 da United Airlines fez um golpe com uma inclinação intencional causando um dano máximo. A cabine e a fuselagem do avião atingiram abaixo dele. A asa direita cortou os andares diretamente acima. Di Francesco ficou preso, ele não podia passar para cima ou para baixo sem chamas e fumaça. Usando um objeto cortado como proteção, ele foi abrindo caminho através daquele calor extremo para baixo até que ouviu uma voz. Era um bombeiro, que guiou Di Francesco abaixo da zona de impacto. Quando ele alcançou o nível da rua, uma equipe de resgate estava ordenando a todos que saíssem pelo porão. A praça tinha muitos destroços. Di Francesco estava quase terminando de descer e conseguiu escapar às 9h59. Quando o prédio estava desabando, Di Francesco se virou e viu uma enorme bola de fogo, e desmaiou. Ele acordou em um hospital, com queimaduras em quase todo o corpo, e as lentes de contato derretidas nos olhos. Ele é a última pessoa conhecida a deixar a Torre Sul no dia dessa tragédia. Vimos uma grande explosão na outra torre, e vimos fumaça e papel saindo de lá. Quando olhei para fora, vi pessoas nas janelas que não sabiam o que fazer. Tinha gente debatendo entre pular ou se queimar. Nós fomos informados de que foi um acidente na Torre 1, que a Torre 2 estava segura. Não vimos o avião nem nada. Apenas o buraco no prédio. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Quando eu voltei para minha mesa de trabalho, recebi uma ligação de um amigo da universidade, que me ligou e estava em Toronto, e estava assistindo o que acontecia na televisão. Ele começou a gritar comigo: "Saia daí! Saia daí, rápido!" Peguei um colega e disse: "Vamos sair daqui agora." Não vi quase nada, mas os painéis do teto começaram a cair. Eu não sabia que era um avião. Achei que talvez fosse um gerador caindo, não sabia bem. Eu estava prestes a desmaiar quando ouvi uma voz me chamando e dizendo: "Levante-se e continue neste caminho." E foi o que eu fiz. Aí fui guiado por uma voz clara e calma, me dizendo aonde ir. Eu não sabia de onde vinha essa voz. Acho que foi um ser superior. Tem gente que vai chamá-lo de Deus, de anjo, de voz interior, mas tenho a certeza que foi uma voz que veio de dentro do prédio. Aí resolvi seguir as ordens daquela voz e assim consegui sobreviver.
Fui dominado pela vontade de voltar a ver a minha mulher e os meus filhos. Essa é a última vez que me lembro. Acordei 3 dias depois no hospital. Salvo pela gravata. Joseph Lott. Na manhã do dia 11 de setembro, Joseph Lott se viu dentro do Marriott Hotel, imprensado entre as duas torres do World Trade Center. Representante de receita da Compaq Computers, ele participou de uma apresentação naquele dia no Windows on the World, o renomado restaurante e local de convenções, que ocupava o andar mais alto da Torre Norte. Mal sabia ele que seu interesse mais incomum poderia rapidamente salvar sua vida. Lott tem afinidade por gravatas, e enquanto ele entrava no saguão do hotel, para um café da manhã com seus colegas, um deles, Elaine Greenberg, tinha um presente para ele, uma linda gravata, que Lott adorou, e disse que poderia usá-lo quando falasse na conferência naquela manhã. O conhecimento de moda de Greenberg salvou a vida de Lott naquele dia. Ela disse a ele: "Você vai usar essa gravata, mas não com essa blusa, não vai colocar uma gravata rosa e azul com essa camisa verde." Depois do café da manhã, Greenberg foi ao Windows on the World enquanto Lott se dirigia ao hotel para trocar de blusa. Quando ele saiu do seu quarto, o primeiro avião tinha atingido a primeira torre. Com sorte, Lott foi um dos primeiros a evacuar para um local seguro. Todos no Windows on the World, incluindo Elaine Greenberg, morreram naquele dia. Salvo por um rodo. Combinadas, as torres gêmeas tinham 198 elevadores, um dispositivo no qual elevadores expressos levavam os passageiros aos skylobbies para troca de serviço. Em 11 de setembro, cerca de 200 pessoas morreram perto dos elevadores. Alguns mergulharam para a morte depois que os aviões cortaram os cabos dos elevadores, outros incinerados como chamas. Outros ainda morreram em elevadores paralisados quando edifícios desabaram. Às 8h45 da manhã, Ben-Kuzur, lavador de janelas, mudou do 44º andar no Skylobby da Torre Norte para um elevador para os andares 67 e 74. Ele embarcou em um elevador com 5 outros: Shiva Maier, John Petkowski, George Phoenix, Colin Richardson e outra pessoa cuja identificação permanece incerta até hoje. Segundos depois de sua subida, o voo 11 da American Airlines atingiu o prédio. O elevador deu uma guinada violenta e depois parou. Logo, um interfone anunciou uma explosão, e eles perceberam que era melhor descobrir uma saída o mais rápido naquele momento. Eles abriram a escotilha do telhado e chutaram as portas. Eles estavam sem saída, apenas uma parede, que trincada naquele momento estava com um material frágil. Eles tinham uma única ferramenta, o rolo de Ben-Kuzur, para tentar escapar. Eles rasparam 7 centímetros. Depois bateram nos ladrilhos. Esmagando-os, eles rastejaram para fora, direto para um banheiro. Eles foram imediatamente para as escadas, alcançando o nível das ruas às 10h23, 5 minutos antes de desabarem. O rolo salvou a vida deles, que está hoje em exibição no Museu Nacional de História Americana. Ataque ao Pentágono. Anel é
Sheila Moody. Embora que seja menor que as Torres Gêmeas, o Pentágono dos Estados Unidos é simplesmente o maior local em dimensões de escritórios do mundo. A chave para essa distinção é sua espessura. O prédio contém 5 anéis concêntricos. Uma circunferência de ênfase, que pensando no colapso total realmente salvou vidas naquele dia. O voo 77 da American Airlines impactou a parte oeste do Pentágono, que estava em construção e estava mais vazio do que o habitual naquele dia. Mesmo assim, 184 funcionários do Pentágono morreram. Muitos funcionários do círculo externo, o anel, na realidade não tiveram chance. Dos 40 trabalhadores nas divisões de programa, orçamento e contabilidade gerencial, apenas 6 sobreviveram. Sheila Moody foi uma das poucas pessoas que escapou da tragédia daquele dia. Às 9h47, Moody ouviu um som sibilante. Então um estrondo, uma imensa rajada de ar e uma bola de fogo entraram no local de trabalho e explodiram tudo. E as derrubou. Embora o caminho para a proteção, a cavidade aberta criada pelo avião, se tornasse a apenas alguns metros de distância. Moody não conseguia ver através da fumaça espessa. Ela tentou gritar por ajuda, mas percebeu que não conseguia respirar, muito menos gritar, então ela desmaiou. Seu salvador, o sargento Chris Brannen, apagou as chamas entre eles e a carregou para fora. Moody foi hospitalizada por causa de queimaduras em todo o corpo, incluindo os braços que salvaram a sua vida. De onde eu estava, dava para ver a pessoa da Marinha ajudando a tirar as pessoas da área danificada, que era o centro de comando da Marinha. A gente podia ver a água entre o tornozelo e a meia altura da panturrilha. Não fazia ideia que era o combustível de uma aviação. O avião atingiu o prédio em um ângulo de 40 graus. As asas praticamente se desentregaram com o impacto, mas a fuselagem abriu um buraco na parede na fachada do Pentágono. E o resto da aeronave entrou e continuou por todo o caminho. Quando o avião passou, se você puder imaginar uma sala cheia de divisórias, e você tem essa força toda passando por cima de tudo. Isso estourou e estávamos no meio daquela área atingida. É muito, muito triste. Steve Scheibner, o piloto da American Airlines. Em setembro de 2001, Steve Scheibner tinha uma grande carreira de trabalho na American Airlines. Antes disso foi piloto da Marinha. Em 10 de setembro de 2001, Scheibner entrou no sistema de registro de pilotos da American Airlines. Era comum que as tarefas fossem preenchidas até o dia anterior de cada voo. Scheibner notou apenas um voo disponível para o dia seguinte, onde seria mais um dia de trabalho voando de Boston a Los Angeles. Ele conseguiu a vaga aberta naquela tarde, e disse à esposa que pegaria um avião para Los Angeles no dia seguinte. No sistema da American Airlines, uma vez que um slot de atribuição é reivindicada, um piloto com mais experiência na empresa tem prioridade. Onde em até meia hora antes, pode substituir alguém que está designado para aquele voo. Não acontecia com muita frequência, mas naquele dia aconteceu. Um colega com um pouco mais de experiência, Tom Maggins, pegou o lugar de Scheibner. Na manhã seguinte, Maris e o copiloto John Aganowski
se tornaram as duas primeiras vítimas do 11 de setembro, quando por volta das 8h18, sequestradores liderados por Mohamed Atta invadiram a cabine do avião e os mataram. Cerca de 28 minutos depois, o voo 11 da American Airlines se chocou contra a torre norte do World Trade Center. Acho que vivemos em um mundo onde todo mundo quer tirar proveito máximo da vida. É difícil saber que alguém morreu no meu lugar. Eu estava qualificado para sentar naquele lugar, e por todos os direitos que era meu assento naquele dia, era eu que deveria estar naquele assento de fato. Mas Tom não morreu pelos meus pecados. Isso não é para banalizar o que aconteceu para Tom, é elevar e glorificar o que Deus fez por mim e pela humanidade. Que ele descanse em paz e esteja ao lado de Deus. Elise Orkane. O erro da comissária. Semelhante como a American Airlines, a United Airlines também tinha um sistema de solicitação de atribuição baseado em computador. Os horários eram normalmente definidos com 30 dias de antecedência. Então, em agosto, a comissária de bordo Elise Orkane se inscreveu em sua viagem habitual de Boston a Los Angeles. Felizmente para ela, que não sabia o que estava por vir, ela inverteu por engano 2 números de código e acabou com uma programação que não estava em seus planos. Nas semanas seguintes, Orkane foi capaz de negociar voos com outros comissários de bordo, exceto o voo 175 em 11 de setembro. Então, em 10 de setembro, Orkane acessou o sistema da companhia e solicitou esse voo. Mas, por sorte, o sistema da companhia travou. Quando finalmente processou sua solicitação, já havia passado 1 minuto do prazo que a companhia aérea permitia para mudanças. Seu pedido para o voo 175 foi negado. Ela teria que se contentar com Denver em vez de Los Angeles. Na manhã seguinte, o avião de Orkane com destino a Denver deixou o aeroporto de Logan em Boston, entre o voo 11 da American Airlines, que colidiu com a torre norte do World Trade Center, e o voo 175 da United, que atingiu a torre sul. Depois de tudo isso, ela mudou de profissão, se tornando uma enfermeira. Ling Yang, Torre Sul, salvo pelo homem da bandana vermelha. Cerca de 200 pessoas estavam aglomeradas no 78º andar no Sky Lobby da Torre Sul. Um ponto de transferência entre os elevadores expresso e local, quando, às 9h03, o voo 175 da United Airlines passou direto por eles. Apenas poucas pessoas sobreviveram. Ling Yang foi um deles. Ela foi arremessada de um lado do chão para o outro. Quando ela se levantou, teve que empurrar as coisas para longe dela. Não conseguia ver porque seus óculos estavam cheios de sangue. Olhou em volta e viu todo mundo deitado naquele momento, sem se mexer. Ao lado de Yang estava um homem que teve a pele de sua cabeça arrancada de seu crânio. A própria Yang teve queimaduras graves, cuja dor foi amenizada pelo choque. Então, ela ouviu a voz de um jovem. "Encontrei a escada", disse ele. "Me siga." Yang relembra 2 detalhes sobre esse jovem. Primeiro,
ele estava carregando outra mulher por cima do ombro. Em segundo lugar, ele estava usando uma bandana vermelha. Yang lutou para se levantar e o seguiu para baixo. No 61º andar, o homem largou a mulher no qual ele estava carregando, e então disse a ambos para continuarem a descer. Então esse jovem, novamente subiu de volta para cima. Ele nunca mais foi visto. Durante meses, o herói que ficou conhecido como o Homem da Bandana Vermelha, que não foi identificado naquele momento, antes de ser descoberto que era Ellis Calder, de 24 anos, corretor de ações da Sandler O'Neill & Partners.